Que tipo de país é o Cazaquistão, afinal? O Cazaquistão é o maior país sem litoral do mundo, abrangendo os continentes da Ásia e da Europa. Sua área é equivalente à soma das regiões de Xinjiang e Tibete na China e, ao mesmo tempo, comparável a toda a Europa Ocidental, sendo o 9º maior país do mundo em área territorial. O Cazaquistão tem a 2ª menor densidade populacional da Eurásia, perdendo apenas para a Mongólia, com cerca de 7 pessoas por quilômetro quadrado, o que o torna um dos países mais vastos e despovoados do mundo. O Cazaquistão já foi a 4ª maior potência nuclear do mundo. Após a dissolução da União Soviética, o país herdou uma grande quantidade de armas nucleares, com um arsenal de aproximadamente 1.410 ogivas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia na época. O Cazaquistão também possuía centenas de mísseis intercontinentais, como o SS-18, apelidado de Satã pela OTAN, que foi o mais poderoso míssil intercontinental já construído pela União Soviética. Ele era capaz de carregar a maior ogiva nuclear do mundo na época, com uma potência de 10 megatons, e podia levar até 8 ogivas de reentrada múltipla, com um alcance de 16.000 quilômetros. No entanto, o Cazaquistão não manteve seu status de potência nuclear por muito tempo. Sob a liderança dos Estados Unidos em 23 de maio de 1992, 5 países, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, assinaram um acordo em Lisboa, Portugal. O acordo estipulava que Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão destruiriam todo o seu armamento nuclear nos 7 anos seguintes. O plano de desarmamento nuclear do Cazaquistão foi concluído em agosto de 1996, tornando-o um país livre de armas nucleares. O cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, é uma das mais antigas e mais utilizadas bases de lançamento espacial do mundo, construída em 1955. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou com sucesso o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, a partir de Baikonur. Esse feito marcou o início oficial da exploração espacial pela humanidade. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin partiu do cosmódromo de Baikonur a bordo da nave Vostok 1, tornando-se o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Nas décadas seguintes, a União Soviética lançou a partir dali a primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1, além de várias naves tripuladas e ônibus espaciais. Entre eles, o ônibus espacial Buran é considerado o auge da história aeroespacial soviética, com um desempenho que era inigualável no mundo na época. Após a dissolução da União Soviética em 1991, o cosmódromo de Baikonur passou a pertencer ao Cazaquistão. No século XXI, a Rússia lançou de lá várias naves tripuladas, Soyuz e cargueiros Progress, fornecendo um apoio crucial para a Estação Espacial Internacional. Atualmente, Baikonur continua sendo a linha vital da Estação Espacial Internacional, e a Rússia paga ao Cazaquistão cerca de 115 milhões de dólares anuais pelo arrendamento da base, com contrato vigente até 2050. O Cazaquistão é uma potência global em recursos naturais. As reservas comprovadas de petróleo são de aproximadamente 30 bilhões de barris, representando cerca de 3% do total mundial. O país ocupa o primeiro lugar em reservas de petróleo entre as 5 nações da Ásia Central e o 12º lugar no mundo. O preço da gasolina tipo 92 no Cazaquistão é de cerca de 3,5 yuan por litro, menos da metade do preço na China. O Cazaquistão é o maior produtor e o 2º maior detentor de reservas de urânio do mundo. Sua produção representa 43% do total global, e suas reservas são de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, cerca de 19% das reservas comprovadas mundiais, ficando atrás apenas da Austrália. As reservas de tungstênio são de 2 milhões de toneladas, ocupando o primeiro lugar no mundo e representando mais de 50% do total global. O país também lidera em reservas de cromo, com mais de 230 milhões de toneladas, o que corresponde a 1/3 das reservas mundiais.
As reservas comprovadas de chumbo são de 14,8 milhões de toneladas, 10,1% do total mundial, sexto lugar. E as de zinco são de 7,4 milhões de toneladas, 3,5% do total mundial, quarto lugar. As reservas geológicas de carvão atingem 176,7 bilhões de toneladas, 4% do total mundial, oitavo lugar. Outros recursos incluem manganês, de quarto em reservas mundiais, cobre, de quarto, e ferro, e sexto. As reservas de gás natural também são abundantes, com um volume comprovado de aproximadamente 1,8 trilhão de metros cúbicos. Graças a essa riqueza de recursos naturais, o Cazaquistão possui uma forte competitividade nos setores de energia, metalurgia e indústria química. Essas indústrias não apenas geram receitas econômicas significativas, mas também impulsionam a industrialização do país. No entanto, sua indústria de processamento e a indústria leve são relativamente subdesenvolvidas, fazendo com que a maior parte dos bens de consumo diário dependa de importações. O Cazaquistão é o maior produtor de carne de cavalo do mundo, com uma produção anual de cerca de 60 mil toneladas, das quais mais de 70% são destinadas à exportação. O país possui mais de 29 milhões de hectares de terras aráveis, com cerca de 11% do território nacional sendo adequado para a agricultura. A área de terra arável por pessoa é de aproximadamente 1,53 hectares, a segunda maior do mundo, atrás apenas da Austrália. O Cazaquistão é o 14º maior produtor de trigo do mundo. Em 2023, a produção total foi de cerca de 12,1 milhões de toneladas, representando 1,5% da produção global. É também um dos 10 maiores exportadores de grãos do mundo, com suas exportações de trigo correspondendo a cerca de 4% do mercado mundial. Em 2023, o PIB do Cazaquistão foi de 261,4 bilhões de dólares, com um PIB per capita de 13.136,62 dólares, consolidando-se como o líder econômico entre os 5 países da Ásia Central. O salário médio mensal no país é de aproximadamente 382 mil tenges, o que equivale a cerca de 6.100 yuan. O setor de mineração tem o salário médio mais alto, em torno de 692 mil tenges, ou aproximadamente 11.110 yuan. Apesar do nível salarial geral, a distribuição de riqueza no Cazaquistão é extremamente desigual, com a maior parte da fortuna concentrada nas mãos de poucos. Cerca de 0,001% da população de altíssima renda detém aproximadamente 50% da riqueza do país, enquanto a maioria da população possui um nível de riqueza relativamente baixo. Cerca de 96,6% da população adulta possui menos de 10 mil dólares em patrimônio. O Cazaquistão adota uma política de saúde pública universal e gratuita. Independentemente da nacionalidade ou cor da pele, qualquer pessoa que resida no país tem acesso a serviços médicos básicos. No que diz respeito à previdência, desde que as contribuições sociais sejam pagas em dia, os indivíduos recebem uma pensão do Estado após a aposentadoria. Para famílias com 6 ou mais filhos, o governo do Cazaquistão isenta de todas as obrigações de contribuição social, uma política que visa incentivar a natalidade e garantir que essas famílias numerosas possam ter uma vida tranquila após a aposentadoria. No Cazaquistão, a educação do ensino fundamental à universidade é geralmente gratuita. Além disso, o governo oferece subsídios de subsistência aos estudantes para ajudá-los com despesas diárias como alimentação e moradia, garantindo que ninguém abandone os estudos por motivos financeiros. Embora o Cazaquistão ofereça educação gratuita e subsídios, a qualidade do ensino e a distribuição de recursos ainda são questões que merecem atenção. O Cazaquistão teve disputas territoriais com a China no passado, mas acabou devolvendo aproximadamente 1.100 quilômetros quadrados de território. Para resolver a questão, os dois países realizaram várias rodadas de negociações de fronteira. Após anos de consultas e esforços, eles assinaram o Acordo de Fronteira Sino-Cazaque em 1994 e um acordo suplementar em 1998.
Depois de um trabalho de demarcação que durou uma década, a linha de fronteira de mais de 1.700 quilômetros foi finalmente estabelecida em 2008. Nesse processo, o Cazaquistão devolveu à China vários territórios, incluindo áreas como Zarshiri, o Passo de Alatau, a região de Chaganobo e áreas disputadas no sopé ocidental das montanhas Barlik. A devolução dessas áreas foi fundamental para resolver as disputas territoriais e fortalecer as relações entre os dois países. Então, que tipo de país é o Cazaquistão, afinal? A seguir, vamos explorar juntos esta nação conhecida como a Pérola do Interior, detalhando sua geografia, cultura, paisagens urbanas e história. A República do Cazaquistão, ou simplesmente Cazaquistão, está localizada na Ásia Central. Cerca de 15% de seu território pertence à Europa, enquanto o restante está na Ásia. O país faz fronteira com a Rússia ao norte, a China a leste, o Quirguistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão ao sul, e é banhado pelo Mar Cáspio a oeste. Sua área territorial é de 2.724.900 km². Em julho de 2024, a população era de 20,13 milhões de habitantes. O povo cazaque é o maior grupo étnico, representando cerca de 65,5% da população total. Os russos são o segundo maior grupo étnico, com cerca de 20%. Outras etnias incluem uzbeques, ucranianos, uigures, alemães e tártaros, que juntos formam o diversificado panorama cultural do Cazaquistão. A principal religião é o islamismo sunita. A língua oficial é o cazaque, que pertence à família das línguas túrquicas, mas o russo é amplamente falado. A capital é Astana. Astana, anteriormente conhecida como Nur-Sultan, não é apenas a capital e a segunda maior cidade do Cazaquistão, mas também o seu centro político, econômico e cultural. É também a segunda capital mais fria do mundo, depois de Ulaanbaatar, na Mongólia, com temperaturas no inverno que podem chegar a 40 degrees. A cidade tem uma área de aproximadamente 810,2 km² e uma população de cerca de 1,2 milhão de habitantes. Está localizada na vasta estepe semidesértica do centro-norte do país, às margens do rio Ishin. Astana tornou-se a nova capital em 1997, substituindo a antiga capital Almaty, o que a torna uma das capitais mais jovens do mundo. A cidade possui muitas atrações turísticas icônicas e culturalmente significativas, como a Pirâmide da Paz e da Concórdia, o Museu da Energia do Futuro e a Grande Mesquita. Almaty é a maior cidade do Cazaquistão, localizada na fronteira sudeste do país, perto da China e do Quirguistão. Conhecida por sua produção de maçãs, Almaty ganhou o apelido de Cidade das Maçãs. A cidade tem uma área de cerca de 682 km² e uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. A região de Almaty já foi território chinês durante a dinastia Qing, conhecida como Gurban Alimatu. Situada no sopé das montanhas Tian Shan, Almaty possui paisagens naturais deslumbrantes, como o Pico Medeu, Kostobe e o Grande Lago de Almaty. A cidade também abriga muitos edifícios e locais de valor histórico e cultural, como a Catedral da Ascensão, a segunda construção de madeira mais alta do mundo, que atrai um grande número de turistas. A topografia do Cazaquistão é complexa e diversificada, com muitas planícies e terras baixas, bem como colinas e montanhas. A característica do relevo é ser mais alto no sudeste e mais baixo no noroeste. Cerca de 60% do território é composto por desertos e semidesertos. O norte é dominado por planícies, o centro pelas colinas do Cazaquistão, o sudoeste por terras baixas e o leste por montanhas. O clima é tipicamente continental, com grandes variações de temperatura entre o inverno e o verão. Os invernos são frios, os verões quentes, o ar é seco e a precipitação é escassa. O maior lago do Cazaquistão é o Lago Balkhash, que se estende de leste a oeste por cerca de 605 quilômetros, com uma largura que varia de 9 a 74 quilômetros. Sua área é de aproximadamente 18.200 km², sendo o quarto lago mais longo do mundo e o segundo maior lago interior da Ásia Central.
O Lago Balkhash é famoso por seu fenômeno único de um lago duas águas. O rio Ili, que nasce em Xinjiang, na China, deságua na parte ocidental do lago, respondendo por 75% a 80% de sua vazão total. Como a parte oriental não recebe afluentes significativos, a água no oeste é doce, enquanto a do leste é salgada. O Lago Balkhash, antigamente chamado de Mar de Ibo, serviu como uma fronteira natural para a antiga China desde a dinastia Han, sendo um local de atividade para os povos do noroeste chinês ao longo da história. Já foi um lago fronteiriço entre a China e a Rússia, mas após a assinatura do Tratado de Demarcação da Fronteira Noroeste, em 1864 entre a China e o Império Russo, o lago deixou oficialmente de fazer parte da China. Após a dissolução da União Soviética, passou a pertencer à República do Cazaquistão. Os principais rios do Cazaquistão incluem o Irtish, o Ural, o Sirdarya e o Ili. Esses rios não apenas fornecem recursos hídricos abundantes, mas também desempenham um papel fundamental no ecossistema local e no desenvolvimento econômico. A culinária do Cazaquistão é rica e variada. Pratos como o plov, arroz pilaf e o shashlik, espeto de carne, são aromáticos e populares. A carne de cordeiro comida com as mãos e a linguiça de cavalo são iguarias distintas. O sorgo e o leite de égua representam os sabores tradicionais. Experimentar o baursak, pão frito, e a sansa, pastel assado, sentir a doçura dos laticínios e a suavidade do chá com leite. Cada mordida é uma exploração e um deleite da cultura única do Cazaquistão. A história do Cazaquistão passou por um longo processo de evolução, desde antigos regimes nômades e canatos medievais até o domínio colonial russo, a adesão à União Soviética e, finalmente, a independência. A região foi habitada desde a pré-história, passando pela Idade da Pedra e pela Idade do Bronze. Com a ascensão dos povos nômades, tornou-se o centro de vários impérios, como os Xiongnu, os Wusun e os Kangju. Em 583 d.C., o Kanato Túrquico se dividiu em oriental e ocidental, com o Cazaquistão fazendo parte do Kanato Ocidental. No século X, o povo Karluk estabeleceu um estado na região, que mais tarde se tornou o Kanato Karakhanida. Em 1124, Yeludashi fundou o Kanato Karakitai, Liao Ocidental, que conquistou os Karakhanidas, e o Cazaquistão ficou sob seu domínio. Em 1218, o Império Mongol conquistou o Karakitai e ocupou a Ásia Central, estabelecendo posteriormente a Horda de Ouro, sob cujo controle o Cazaquistão ficou. Em 1456, descendentes de Genghis Khan fundaram o Kanato Cazaque, separando-se oficialmente da Horda de Ouro. Na virada dos séculos 17 para o 18, o Kanato se dividiu em 3 hordas, Juzis, a Grande, a Média e a Pequena. Em meados do século 18, a Rússia começou a invadir o Cazaquistão. Em 1864, a Rússia czarista anexou terras do Império Qing, a leste e ao sul do Lago Balkhash, e a maior parte do Cazaquistão passou para o domínio russo. Em 1872, o czar estabeleceu um sistema administrativo e o Kanato Cazaque foi extinto. Em 1936, o Cazaquistão juntou-se à União Soviética, tornando-se uma de suas repúblicas. Em 1991, com a dissolução da URSS, o Cazaquistão declarou sua independência. Desde então, apoiado por seus vastos recursos de petróleo e minerais, o país tem experimentado um rápido desenvolvimento econômico. O Cazaquistão, este país situado no coração da Eurásia, com sua longa história, economia em ascensão, paisagens naturais magníficas e abundantes recursos, está gradualmente atraindo a atenção do mundo. Se tivesse a chance, você gostaria de pisar nesta terra que combina vastas estepes com majestosas montanhas nevadas e experimentar pessoalmente o charme único do Cazaquistão? Ou talvez você já tenha deixado suas pegadas e vivido experiências inesquecíveis por lá? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Obrigado por assistir ao episódio de hoje de Da Fei Global Geography. Se você gostou do nosso conteúdo, não hesite em deixar seu like e se inscrever. Eu sou Da Fei e nos vemos no próximo vídeo.